Eu vou começar a gravar. O que eu vou fazer? Eu vou contextualizar um pouquinho aqui para vocês. Esse conteúdo, se ficar bom, uma pergunta com uma resposta, né? Daí vocês estão aqui comigo, eu comuniquei lá a vocês. Aí pode ser que ele vire uns nuggetzinhos, se isso for alguma coisa para a gente multiplicar na rede, que vai ajudar outras pessoas. Então, vai ser bem bacana. O que eu trouxe aqui, né? Por que eu tenho falado muito sobre coaching dentro de empresas para quem fez o Life? Porque a gente começa pelo Life e dentro do Life a gente, olha só que interessante, dentro do Life a gente pega praticamente a base estrutural para um atendimento, mesmo que seja dentro da empresa. Porém, tem alguns pontos dentro de empresas que a gente não aprende no Life e que a gente precisa para poder fazer a aplicação lá. Mas não é uma coisa que vai ficar assim, enfim, tão grande, né? Então, assim, o que eu vejo dentro do coaching, eu sempre tenho replicado isso para quem vem fazer as mentorias comigo e é coach, e só fez o Life. Primeiro, eu vejo uma vantagem muito grande da gente atender empresas, e aqui vou focar mais na questão das pequenas empresas. Escritórios, né? Então, assim, você vai numa empresa que ela tem lá 2 colaboradores, 10 colaboradores, 20 colaboradores. Então, ela vai ter lá um dono, vai ter 1 ou 2 sócios. Então, provavelmente, a gente vai tratar primeiro com essa pessoa, né? A gente vai lidar com essa pessoa. Então, assim, o treinamento ele é muito bem visto dentro das empresas, né? Então, assim, primeira coisa que eu tenho que ter, quando eu for argumentar com essa pessoa, quais são os dados, que já tem um elemento bastante importante. Então, eu vou fazer a apresentação num escritório de arquitetura. E lá eu tenho 2 sócias e eu tenho lá mais 3 colaboradores e ela tem 4, 5 parceiros. Então, eu vou fazer um trabalho em torno ali de 8 a 10 pessoas. Eu vou fazer esse trabalho. Quando eu for apresentar, é assim, o que você vai colocar no seu escopo de apresentação para que aquela pessoa veja o benefício do coaching dentro da empresa? Então, o que eu preciso mostrar para ela? Eu preciso colocar quais são as vantagens de um treinamento dentro de empresas, quais são as pesquisas que eu pego, quais pesquisas, o que eu vou buscar lá no Google, quais são os institutos que eu vou pegar pesquisas lá que mostram. Como, por exemplo, a gente tem pesquisa, 79% das pessoas demitem-se dos seus chefes e não das empresas no qual elas trabalham. Então, quando eu trago também comprovação científica, né, pesquisas que já foram feitas, comprovadas cientificamente, eu coloco, esse vai ser um ponto. O que eu vou falar sobre o coaching dentro da empresa? Então, assim, o treinamento, e muitas vezes a gente está precisando de um treinamento, ele é de fora para dentro. O coaching, ele é de dentro para fora. Todo o processo estrutural do coaching, ele é para que a pessoa veja quais são os recursos que ela já tem, se ela está utilizando ou não. Então, a efetividade, a gente tem isso bem, lembra dos próprios processos que a gente já fez, ou quando a gente foi fazer a formação e fala, nossa, a primeira vez que eu fiz uma sessão de valores, isso não saiu da minha cabeça, a gente tem uma lembrança assim, bem forte em relação a isso. Por quê? Porque ele é de dentro para fora. Esse já pode ser um excelente exemplo. Então, quando eu chego na empresa, o que a pessoa na minha frente ela tem que ver? Ela tem que ver que realmente eu tenho algo ali na minha mão, que eu vou levar para a empresa dela e que vai fazer ela atingir que a equipe dela, o que ela vai atingir, se eu for fazer com os sócios, ali, se eu for fazer com o dono da empresa, que ele vai atingir o processo. Esses são pontos importantes. Então, assim, primeira lição de casa. Se você fosse sentar na frente de alguém, o que você apresentaria? E se você estivesse do outro lado da mesa, o que te impactaria para você poder comprar o processo? E, esses recursos todos nós já temos. O que falta, às vezes, a gente parar, sentar e escrever isso? Bases científicas, resultados de outros clientes, resultados do mundo do coaching. É muito comum hoje a gente ver aquele vídeo do CEO do Google falando, né? Todo mundo deveria ter um coach tal. Então, é um exemplo ali dentro da empresa. Então, eu consigo ter esses exemplos também. Então, isso é muito importante para o decisor, né? A pessoa comprar o processo de coaching ou não para dentro da organização, ele vai estar muito focado do cliente entender assim, eu tenho um problema aqui dentro da minha empresa e eu preciso resolver esse problema. E o coaching é uma das formas de resolver. Ele pode resolver com treinamento e às vezes ele vai precisar de tudo, tá?
Às vezes ele vai precisar do processo de coaching, às vezes ele precisa de mudança de processos e às vezes ele precisa de um treinamento específico para desenvolver o colaborador ali. Faz sentido? Então, quando você coloca assim, ó, se você colocar um treinamento para o seu colaborador, porém ele não está com a musculatura comportamental, porque o coaching vai mexer aonde? Ele vai mexer no comportamental. E ele não está com essa musculatura comportamental, talvez o treinamento não tenha tanta efetividade. Quando ele mexe num processo dentro da organização, ele precisa do quê? Do engajamento do colaborador. E se o colaborador passou por um processo de coaching, então o engajamento ele vai ficar melhor. Aqui eu já estou entregando para vocês elementos para vocês alinharem o discurso de vocês, né? A minha ideia aqui não é bater um papo com vocês aqui de 1 hora e meia, a minha ideia aqui não é preparar vocês já no ponto a ponto, no passo a passo, mas trazer algumas reflexões para que vocês façam esse ensaio e com base nesse ensaio vocês já colham resultados. Meu objetivo é que algo que vocês aprendam aqui hoje, vocês apliquem dentro desses contextos de vocês e já tragam resultados. Então, assim, falei um pouquinho da questão da prospecção. Em relação eu fiz o Life, como é que eu vou atender empresas? Né? Como é que eu vou atender empresas agora? A Lu até me fez essa pergunta hoje. Você tem 2 caminhos. O caminho é quando literalmente você faz uma formação de carreira e executiva ou business. Algumas escolas elas vão trazer os 3. E você tem uma segunda opção, que é quando você contrata, por exemplo, um mentor, ou você vai para um grupo de mentoria que vai te ensinar todo esse passo a passo, ou você contrata uma pessoa que ela vai colocar tudo para você. Desde que o que é o mentor? Ele já sabe aquele caminho, ele tem aquela experiência. Por quê? Para mostrar exatamente a diferença, o coaching é uma metodologia e dentro do Life você segue lá um passo a passo. Quando você vai para empresas, isso muda, porque quem contrata você é a empresa, não é a pessoa. Então você lida com a meta do patrocinador, né, do contratante. Só que você vai trabalhar outra pessoa. Então são nessas diferenças. Então você precisa que alguém te mostre esse caminho, como é que é feito esse caminho, como é que você entrega o processo. Dentro de coaching não é ferramenta, é metodologia. Só que dentro das empresas, a gente trabalha, a não ser que seja um alto executivo, e você vai trabalhar muito mais ali na conversa, vai ser mais dinâmico, mas mesmo até o ponto de um alto executivo, que não é o caso aqui, a gente está falando para empresas menores, mas o que acontece? A gente trabalha mais com ferramentas. Por que com ferramentas? Porque fica mais fácil no final do processo. O cliente trouxe uma meta, essa meta vai ser trabalhada, então ele vai colocar lá o que ele quer. Então, provavelmente, você vai ter que medir qual é a pontuação ali, qual é o indicador que ele está trazendo ali, e depois, no final, para você dizer como é que as coisas estão. Então, você tem o contratante dizendo, eu quero que esse colaborador desenvolva essa e essa competência dentro do processo. O próprio colaborador vai se dar uma nota e no final você vai fazer a avaliação dos dois. Aonde estava e onde chegou e com o colaborador também. Então, como a gente trabalha com mais índices ali, a gente vai trabalhar com mais dados, com mais números, então fica melhor a gente trabalhar realmente com as ferramentas, né? Por quê? Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir ali um desenvolvimento comportamental. Faz sentido isso? Então, como é que quando eu vou colocar essa estruturação ali? Isso também é um ponto que ajuda na prospecção. Quando eu digo, né? Porque, mas como é que a gente vai saber como é que funciona? Numa empresa média e grande, talvez ela já tenha contratado coach e ela já entenda um pouco mais dessa dinâmica. Numa empresa menor, a gente é um ponto de surpresa. Então, quando de surpresa, o que as pessoas querem? Como é que a gente se guia melhor? Independente do nosso perfil comportamental, quem é mais dominante, quem é mais extrovertido, quem é mais planejador, quem é mais analítico, quando a gente fala com dados, isso fica de melhor compreensão, né? De melhor compreensão. Então, qual é a pontuação de algo que está hoje? A minha equipe de vendas, ela está performando 80% do que eu gostaria. Eu gostaria que ela estivesse performando lá comparado à meta 100%, e ela está em 80%. Como é que eu subo de 80 para 20? Então, com base nesses números que você vai estruturar, o que você vai aplicar de ferramentas para que se tenha clareza em relação ao comportamento. O processo de coaching não vai dizer para o cliente quais estratégias de vendas ele vai adotar no negócio dele, certo? Não é esse o objetivo.
para quando você vai falar de carreira ou do executivo, quando você está trabalhando bem a questão comportamental. O coach de negócios trabalha o negócio. Então, ele tem a experiência com negócios e aí ele vai trabalhar. Então, ele vai falar, sim, de estratégias. Seu telefone? Deixa eu desligar aqui. Junto com o contratante. Ele vai fazer, sim, junto com o contratante, certo? Já quando você está trabalhando no executivo, no comportamental ou em equipes, aí você vai trabalhar a questão do comportamental. Então, aqui eu falei da estrutura. Então, aqui vocês têm mais um dado importante quando eu vou fazer a prospecção, que é quando eu digo para o cliente o como, o que vai acontecer dentro do processo. Outra coisa importante que eu anotei aqui quem vai... Por que é importante? Para quem está contratando, então você tem assim, ó, a empresa te contratou, aí o dono da empresa fala, eu preciso trabalhar esses meus 4 colaboradores aqui, porque eu preciso performar. Ele vai trazer isso para você, eu preciso aumentar minhas vendas, ou eu estou tendo problemas na qualidade do produto, eu preciso mexer na qualidade do produto. O processo de coaching vai trabalhar o comportamento do colaborador diante daquela regra da empresa. É assim que ele vai trabalhar. Quando ele chegar, quando o cliente traz essa demanda para a gente, aí a gente vai dizer, ó, que a gente vai trabalhar no comportamental e que essa base do comportamental do colaborador, ela vai mexer com esse resultado da empresa. Ele vai passar algumas coisas mais claras para você. Você já tem processos claros aqui e tal, e aí você vai entender o que você vai precisar trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de demanda. Quando uma pequena empresa contrata a gente, o que ela quer? O que está acontecendo ali? Ela pode estar querendo desenvolver as pessoas para liderança, ela pode estar querendo um melhor engajamento, e o engajamento aqui entra muito no motivacional. Parece que as pessoas estão meio apáticas, eu não estou conseguindo passar o objetivo, a meta, então o engajamento, vamos entender que, né, a gente vai trabalhar bem, em tudo as questões motivacionais vão vir, mas o engajamento a gente entende que a pessoa está com menos energia do que o que ela deveria estar ali dentro daquele processo. Então, ó, liderança, engajamento, aumento de performance. Ó, a minha equipe está rendendo 80% da meta, eu preciso de mais 10%, eu preciso de mais 20%, então eu preciso fazer uma equipe performar melhor, ou eu preciso que um indivíduo performe melhor. E outra coisa, quando eu vou promover alguém. Então, essa pessoa está hoje aqui, ele é o meu supervisor de vendas e eu quero que agora ele vai para gerente de vendas, ou ele era meu supervisor de vendas e eu vou colocar ele responsável pela área de vendas, mais a área administrativa. Então, ali também a gente vai fazer o desenvolvimento, né, o desenvolvimento disso. Por que eu estou falando de quais são esses formatos? Até para a gente entender quando o cliente fala qual é o problema, qual é o desafio que ele está enfrentando ali no momento. Você pode ter um cliente que ele está enfrentando um desafio e ele te procura. Só que pode ser que você tenha agendado uma reunião para falar de uma melhora de performance dentro da empresa. Então, você vai identificar qual ponto ali está doendo mais para ele. Não é para você não chegar na reunião e ele fala assim, o que você vai resolver? Vou resolver tudo, vou resolver engajamento, aumento de performance. Não, deixa ele trazer uma demanda para você trabalhar. O que vai acontecer na pequena empresa? Pode ser que o próprio empresário passe pelo processo e você pode fazer um processo de executive com o dono da empresa e ele vai estar focado bem na parte comportamental, então para ele entender quais são as habilidades que ele precisa desenvolver ou quais são as habilidades que ele precisa usar com mais garra ali, habilidades e competências para ele poder performar melhor. Então sempre com foco no comportamental. Por quê? O coaching, carreira ou executivo, ele vai trabalhar muito mais forte e tão somente a questão comportamental. Ele não precisa conhecer nada de negócios. Coach de negócios precisa conhecer de negócios. Aí ele vai usar a metodologia do coaching também para desenvolver também a parte comportamental. Então, como se tivesse os dois elementos. Carreira é quando eu estou desenvolvendo sim um profissional, porém não foi uma empresa que contratou, ele contratou. Então, se eu saio da minha empresa e eu contrato um coach, eu vou provavelmente contratar um coach de carreira, porque eu vou contar a minha meta para ele ali e eu vou desenvolver esse processo. Já o executivo, a empresa contratou e aí é a meta da empresa que a gente vai trabalhar. Então, elementos para eu poder desenvolver
para eu poder vender o processo de coaching dentro de uma empresa. Então, assim, ó, quais oportunidades que eu vejo para nós dentro de empresas, de pequenas empresas, né? Tendo bem esse foco aqui. De que a gente já tem estrutura suficiente para convencer uma pessoa de que o processo é bom, porque a gente já atendeu pessoas. A gente já viu pessoas performarem, a gente já tem esses cases. O que a gente está fazendo? Levando para a empresa. Quando você entra numa pequena empresa e você cuida de uma pessoa, você abre caminhos para que aquele mesmo cliente te entregue mais clientes. Então, você cuidou lá do supervisor que ele queria promover para gerente. Digamos que ele tenha 10 funcionários. Você cuidou daquele. O fato de você estar ali pode ser que ele mesmo queira passar por um processo. Você já tem o seu segundo cliente. E aí pode ser que num determinado momento ele queira que você faça um trabalho com a equipe. Agora eu quero desenvolver um trabalho de liderança. O que a gente vai entregar lá? A gente vai entregar processo de coaching puro, com base naquele objetivo que ele colocou. As ferramentas não vão mudar muito. O que muda é a forma de eu entregar, e eu tenho aqui um patrocinador entre aqui o processo. Era isso que eu queria contextualizar aqui para vocês verem essas possibilidades, né? Então, assim, o que isso traz para mim? Eu consigo faturar mais, né? Eu consigo. Como é que uma forma rápida de eu ter um faturamento recorrente? Eu vejo que entrar pelas pequenas empresas é um excelente caminho, porque você fica mais tempo, você fatura mais. E aqueles passam a ser seus cases de sucesso. E olha que interessante, depois que você já atendeu 2 empresas, você já tem ali, inclusive, material que te ajude como argumento para a sua 3ª empresa, para a sua 4ª empresa, para a sua 5ª empresa. Então, quanto mais você pegou um projeto e você dedica ali mais a fundo para poder fazer um bom trabalho ali, pode ser que você pegue... Se você pegar 2 boas empresas, pode ser que você tenha um projeto para 1 ano com 2 empresas. Eu já fiquei dentro de uma empresa trabalhando com coaching 2 anos. Depois eu fiquei mais um período ali, mas aí teve um pedaço de consultoria também. Por quê? Porque pessoas novas vão entrando, entendeu? O próprio dono da empresa, ele foi trabalhando, ele entendia, então uma vez por mês ele queria fazer uma sessão, um processo com ele, ele quer desenvolver alguma coisa nele. Então é bastante interessante e você não precisa ocupar toda a sua agenda. Digamos que você tem uma agenda para pequenas empresas de 2 vezes na semana. Você consegue trabalhar com o seu projeto principal. Digamos que o seu projeto principal seja carreira, e aí você tem lá como alternativo 2 dias onde você está fazendo o quê? São dias que você vai dedicar para prospectar, dias que você vai dedicar para você posicionar, qual rede que eu vou posicionar como coach, não para negócio, né? Como coach para o executivo. Faz sentido? Boa. Então eu quero ouvir perguntas, eu quero ouvir agora perguntas de vocês, dúvidas de vocês, com base nisso que eu falei para vocês, ou outras dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem. Quem quer falar? Jaque? Você falou da consultoria agora e eu tenho uma dúvida assim, qual que seria a melhor estratégia para oferecer a consultoria? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele falou exatamente isso, eu acho que eu quero continuar com você até dezembro. Então, como que eu posso oferecer para ele? Que tipo de consultoria que eu posso oferecer? Por exemplo, uma visita a cada 15 dias, como que eu cobro isso? E como que, quanto tempo, de quanto em quanto tempo que eu faria essa visita de apoio, de consultoria mesmo? Eu fiquei bem perdida, eu falei, tá bom, vou ficar com você até dezembro, mas eu não sei exatamente como que eu vou passar essa proposta para ele. Aí precisaria entender um pouquinho melhor a demanda, né? Por quê? O que a gente precisa entender? Qual é o tamanho, qual é o nível do desafio que você vai atender? Quanto eu cobro? Também não sei. Quantas horas que você vai dedicar, né? Como que é todo... Então, a sugestão seria cobrar a hora. Por exemplo, eu tenho um valor fixo, daí eu cobraria a hora. Foi o que eu tinha pensado, né? Em vez de cobrar um pacote. Mas eu fiquei na dúvida se eu colocaria, sei lá, em tantos meses, X reais, ou por hora. Olha, a gente vai ficar 2 horas em cada visita, o valor é X. Não, eu cobraria o projeto, não cobraria a hora, não. Entendi. Eu vou ficar com você mais 90 dias e dentro desses 90 dias nós vamos trabalhar X, seja com coaching, com mentoria ou com consultoria.
sabendo que os três são diferentes, certo? Coaching é uma coisa, mentoria é outra coisa e consultoria é outra coisa. Então, aí você vai falar assim, ó, eu vou vir aqui para sua empresa uma vez por semana, vou ficar 4 horas, você tem que desenhar um projetozinho até para ficar claro para ele. Qual é o objetivo, o que você vai fazer naqueles 90 dias, a mesma regra do processo de coaching, qual é o objetivo que ele quer atingir, para você entender como é que você vai entregar, em quais fases você vai entregar e por quanto tempo. Então, eu não colocaria a hora, eu colocaria o projeto. Até porque, economicamente, você concorda que fica mais atraente você fazer assim, né? Quando você fica falando para o cliente, vou cobrar R$ 1.000, sei lá, 2 horas, ele não vai ver tanto valor quando ele compra o resultado. Entendeu? O conceito, né? A minha ideia aqui para você é te passar só o conceito, né? Dizer para você, ó, como é que você vai cobrar, mas para você entender o conceito mesmo do que você vai colocar para ele, entendeu? Aí pode ser que você consiga, você chega numa empresa, aquela empresa ela tá com problema de processos, aquela empresa ela tá com problema de treinamento e essa empresa e o coaching vai se adequar nos três, você pode ser a pessoa que entrega os três, coaching, treinamento e processo. Para você dar uma consultoria, você tem que conhecer do processo, porque você vai colocar o passo a passo lá, você vai mudar regras, você vai mexer com o processo. A consultoria vai entregar isso. A mentoria é um caminho que você conhece, que você já seguiu e que você vai se apresentar ali para a pessoa. Essa sua jornada aqui, eu já sei como é, eu vou te acompanhar nisso. E o processo de coaching, você vai seguir a metodologia. Então, quando você coloca ali, se você vê oportunidade, você pode ser um coach que você pode fazer os três dentro da empresa, porque você conhece os três, certo? Pode ser que você faça coaching, dê treinamento de liderança. Por quê? Porque você colocou no teu escopo um treinamento de liderança. Então, você vai lá e você treina as pessoas. O seu treinamento tem, sei lá, X horas, e aí você vende para a empresa. Você tem aquilo no seu portfólio. Certo. Entendi. Entendeu? Aí tem momentos, também já vivenciei projetos assim, ó. Eu sou a coach da empresa, e aí eu, como coach da empresa, eu detecto lá, junto com o processo, a gente percebe que está precisando de ter uma demanda ali para treinamentos. Então, você como coach, você pode desenvolver o projeto, como coach naquele projeto, você pode apenas contribuir para a empresa apontando de que precisa de um treinamento. E aí um treinador é contratado para fazer aquilo. Aí um consultor é contratado para fazer aquilo. Já detectamos, por exemplo, numa empresa que ele estava com um problema na contabilidade. Eles não estavam seguindo processos corretos na contabilidade. E isso estava fazendo a empresa perder dinheiro. Então, eu não ia dar uma consultoria de contabilidade para ele. Apesar de, junto com ele, detectar por conhecer da área. Mas eu falei assim, ó, isso daqui você tem que ter uma pessoa que vá mais a fundo para fazer avaliação de impostos e tudo mais. Então, a gente precisa de um consultor especialista na parte tributária, na parte contábil tributária, para ele poder fazer o processo. E tem hora que você até tem demanda, ó, você precisa de um treinamento para equipes de vendas, ó, eu tenho isso no meu escopo, mas de repente você não tem agenda, de repente você não, aquilo no teu momento não tá. Então, horas você vai conseguir fazer o processo junto com ele e horas você vai fazer apenas a indicação daquilo. E aí você começa a ter parceiros também de jornada, né, de trabalho, de pessoas que você começa a indicar para projetos, e depois essas pessoas também vão trabalhar aí na reciprocidade indicando para você. Ajudou, Jaque? Ajudou, sim. Tá bom. Tava com dúvida nessa parte de consultoria, mas tá ok. Isso é tudo desenho, tá? Então, o que é importante? Eu começo a fazer o movimento, esse movimento gera demanda. Aí eu tenho que, para as pessoas que eu conheço, aqui tem um grupo de pessoas que está aqui, já são da minha mentoria, a Jaque, por exemplo, a Jaque depois pode colocar lá no particular, Ale, me ajuda um pouco melhor com essa questão entendeu? Da consultoria, para a gente poder detalhar melhor. O que vai acontecer? A Jaque vai ter aquilo no escopo dela. Aí ela teve uma demanda, veio a dúvida, agora ela coloca, quando for para o próximo cliente, já fica mais claro para ela como é que ela vende a consultoria dela junto com o coach. Já que você quer perguntar, eu estou fechando o seu microfone porque está dando eco.
Não, é isso mesmo, é porque você falou que é engraçado como que aparece a demanda, né? Tipo, eu fiz um evento e aí apareceu, a ideia era dar um treinamento, né? Que eu sou trainer, então a ideia era dar um treinamento. E eu fui para dar um treinamento e aí a pessoa já quer um processo de coaching para o filho, para a dona, e aí ela quer também continuar comigo. Daí essa parte eu não sabia exatamente, né? Sabe que você vai aceitando, né? Daí você vai modelando e começa a colocar no escopo. Tá? Então eu fiquei mais nessa parte de consultoria, fiquei na dúvida. Mas fez sentido, e agora eu tenho que criar as estratégias, né, para continuar. Agora o que você faz? Faz o seu desenho. Aí quando você Uhum. fizer o seu desenho, você consegue compartilhar ele comigo, por quê? A gente precisa de mais elementos do que você fez até agora, como você cobrou, como foi, porque o cliente, você já deu uma referência para o seu cliente. Ou Já. como você vai contra-argumentar se ele te pedir um projeto maior. Então, assim, desenha um esqueleto disso e como é que você está pensando. Aí a gente consegue, Uhum. depois até mesmo lá dentro do nosso grupo, pegar mais ideias. É assim que os projetos são criados. Ó, eu pego uma teoria, aplico. Apliquei a teoria. O cliente me pediu mais coisas. Eu tenho que voltar para um ambiente seguro. Eu tenho que voltar para um lugar onde tem outras pessoas praticando, fazendo aquilo ou conhecem daquilo, para que eu consiga mais elementos. Peguei mais elementos, redesenho meu projeto, reapresento o projeto e o movimento começou. Aí depois é o quê? É só ir lapidando, lapidando, lapidando. O que a gente não pode? Ficar muito na teoria. Planejamento, teoria, planejamento, teoria. Aí eu não boto a pastinha embaixo do braço e não bato numa porta de uma empresa. Aí, como é que eu sei se o projeto tá bom, se ele deu... Não, o importante é o quê? Vai lá, se joga. Nossa, a reunião foi muito ruim. Tá, a reunião foi muito ruim. O que você faria diferente? Eu faria isso, isso, isso. Agora eu vou perguntar para outras pessoas que já fizeram reuniões, que têm experiência com aquilo, o que elas podem contribuir comigo. E assim um projeto é criado. E assim um projeto é criado, experimentado, vendido. Então a gente tem, ó, fase de prospecção, fase da reunião. A prospecção é assim, ó, o cliente disse sim para tomar um café com você. Ele disse sim para uma reunião. O que acontece dentro da reunião? Porque é na reunião que eu vou vender. E aí depois a entrega do processo, né? Eu falo assim, ó, você tem que ficar bom em duas coisas. Primeiro, na prospecção e na reunião. Depois, como você vai entregar? De novo, você vai ter que voltar para um lugar seguro, para um ambiente seguro, onde você, como a Jaque falou, ó, ela pediu isso para mim agora. O que ela tem que trazer? Ela tem que trazer de lição de casa para o grupo de apoio dela e dentro do grupo de apoio, o grupo de mentoria, para ela poder ter as respostas para isso. E aí ela vai o quê? Lapidando, lapidando. Então, quando a gente vai entendendo determinados conceitos e ajustes e fases que a gente tem que respeitar, fica mais fácil a gente vender os projetos, né? Eu falei um pouquinho para vocês da entrega, ó, lá cabe fazer as ferramentas, tudo. Por quê? Quando eu sei como eu vou entregar um projeto, como que eu vou entregar o processo de coaching, como que eu vou entregar mentoria, como eu vou entregar consultoria, porque tem um momento que eu preciso explicar isso para o meu cliente. Então, primeiro ele tem que entender que eu resolvo o problema dele, que eu tô ali, que eu vou conseguir resolver. No segundo momento, eu preciso dizer para ele como eu vou entregar aquilo. Como eu vou fazer aquilo? Por quê? Porque isso vai ter que fazer sentido para ele. Aí ele vai falar ok, para ele poder pegar e aprovar o projeto. Ô, Ale, você falou aí sobre a segundo passo, que é o mais importante, né? Que é na visita, né? Na sua experiência de visitas, eu sei que depende muito, lógico, da empresa, né? Do contratante. Mas, na sua experiência de visitas, você teve mais sucesso em fazer um CTA na hora de pagamento, já para a pessoa já pagar e já fechar. Então, você fez a visita, fez toda a apresentação, a pessoa ficou interessada, você já faz ali, já fecha ali com pagamento já para as pessoas, ou com prazo para ela, tipo, 2 dias, 3 dias, sei lá, para ela te retornar, para ela ver e pensar e te devolver uma resposta. Mas Passar assim, a estratégia. É passar o preço na hora. É que às vezes ele pode pedir uma coisa diferente que você não tem ali, que não está Mas dentro. vamos imaginar que ele já pediu o preço e você apresentou o preço. Aí Você vai apresentar, sim, você vai apresentar na hora. Só que 80% não vai decidir na hora.
Essa é a minha dúvida, porque assim, o processo de coaching, quando você faz, a tendência é a pessoa às vezes já, ok, né? Tipo, a maioria dos clientes às vezes fecha, mas empresa é diferente, então eu queria só entender se é isso mesmo. Ó, o que que acontece? Acontece nos dois casos, tá? Por que que na empresa 80% não vai dizer sim ou não na hora? Você pode ter uma empresa que tem sócio, deixa eu fechar seu, está com eco. Você tem uma empresa que tem sócio, e eu sempre pergunto, eu vou fazer a reunião na empresa. Aí eu falo assim, você tem sócios, tal. Eu procuro organizar a reunião onde todo mundo participe. Porque se você faz com um, ele vai precisar falar para o outro. Aí, às vezes, o outro que é o decisor, só que você conversou com o sócio que não é o decisor. Então, é como se você não tivesse conversado. Então, ou se não, por exemplo, às vezes eu descubro isso no meio do caminho. Aí eu falo assim, vamos fazer outra reunião? Aí eu topo com que ele faça fazer outra reunião. E às vezes por uma questão de pensar, um investimento dentro da empresa, normalmente não é um investimento baixo, então ele precisa de algum tempo para decidir. Agora, se ele o que ele pediu para mim ali, eu já tenho, eu gosto de já passar preço tudo na hora. Eu falo, o preço para isso, isso, isso. Eu só vou formalizar a proposta, mas a gente termina a reunião. Entendeu? Ele não fica com aquela expectativa, será que... Ali ele já tem todos os elementos, mas ele vai decidir depois. É a mesma coisa quando é uma pessoa física. Ela faz, mas ela fala, preciso falar com meu marido, preciso conversar com a minha esposa. Aqui em casa, a gente já fez outros investimentos, tal, como é. Tá? Então, é comum, eu gosto de, sim, passar o preço, mas é comum que a pessoa vai pensar. Entendi. Aí, ó, uma coisa interessante aqui é o seguinte, você fala assim, eu vou enviar, é sempre colocar validade na proposta, essa proposta é válida até tal dia. Até para você também trabalhar com as suas expectativas, tá? Esta proposta, ela é válida até tal dia. Pode ser que depois ela dure mais tempo ou não, mas você a questão não é do preço, a questão é até quando a proposta é válida para você conseguir organizar a agenda para começar com o cliente. Isso é uma pergunta interessante de fazer para o cliente, né? Você dizendo sim para a proposta, quando que nós podemos começar? Já podemos começar de imediato? Ali você está, inclusive, aí você está entendendo qual está o senso de urgência desse cliente em resolver aquele problema. Tá? Aqui a minha ideia não tem várias estratégias que a gente tem que usar nessa primeira reunião, várias estratégias importantes, que se o cliente entra lá com 30% de possibilidade de querer resolver o problema, você consegue subir isso pelo menos para uma expectativa 80%, que é quando você consegue contar para o cliente tudo que o processo é capaz de resolver para aquela demanda que ele está tendo. Quando você consegue fazer, então, um comparativo de preço para o cliente, aí você desenvolve, né? Enfim, você potencializa isso muito mais. Tudo tem que ter numa estrutura. Por exemplo, quem já leu lá o meu guia definitivo da sessão experimental, o que fazer antes da sessão, o que fazer durante a sessão e o que fazer depois. Também tem o que você tem que fazer depois da sessão, tudo que pode potencializar, que pode ajudar. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem uma metodologia na mão e essa metodologia, ela funciona. Ela só não funciona se a pessoa não quer resolver um problema. E se essa pessoa não quer resolver um problema, ela não é o seu cliente. Simples assim. Agora, se alguma coisa está doendo e a empresa quer resolver, se alguma coisa está doendo e o coach, pessoa física, quer resolver, e ele vem para o processo, e você aplicar a metodologia certinha, né? Porque isso tem que estar, uma sessão tem que estar engatada com a outra, tem que seguir a metodologia certinho. Não tem como não furar. Ele vai ter ali uma explosão de sentimentos, de autoconhecimento, de recursos que ele já está dentro dele ali, para ele poder gerar o resultado. O que a gente precisa? A gente precisa colocar isso para o cliente de forma estruturada. É mais ou menos assim, ó. 50% da decisão do cliente, ela está na nossa mão. E a gente precisa usar bem ela. Que é aquilo assim, ó, você precisa acreditar na metodologia, você precisa acreditar em você para você conseguir fazer uma boa proposta. Todo mundo vai dizer sim, não. Se a pessoa não se o problema dela não está doendo tanto, não tem por que ela fazer coaching. Então, cobrando muito ou cobrando pouco, você pode ter uma pessoa que opte por não fazer. Segunda questão, a pessoa entendeu que ela vai ter que mudar.
E caramba, o processo, já entendi o que é um processo de coaching e eu vou ter que mudar. E às vezes ela não está disposta a mudar. E aí ela diz não para o processo. Então, se o problema do cliente não está tão latente e se ela não está disposta a mudar, eu não vejo sentido dela passar por um processo de coaching. Agora, você pode também, isso daqui eu tô falando da ponta do iceberg, tá? Então, esse é entender o mais fácil. O cliente tem um problema, ele quer resolver. Aquele cliente tem um problema, mas ele não tá doendo tanto, então ele não quer resolver. Ou aquele cliente não está disposto a mudar. O que é um processo mais aprofundado? O que é uma reunião mais aprofundada? O que é uma sessão experimental, seja para a empresa, seja para a pessoa mais aprofundada? É quando você consegue despertar naquela pessoa a energia ou mesmo a vontade para querer mudar ou para querer resolver aquele problema. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, não é pelo caminho mais fácil, mas é ir pelo básico. Aí, depois do básico, eu vou aprofundar. Aí você vai ter pessoas que ela, entendeu? É como se fosse assim, uma habilidade sua em tirar a pessoa da zona de conforto que ela tá. Porque é uma pessoa que tem um problema, né? Às vezes a pessoa tá ali, tá claro, é um problema para ela. É um problema para a vida dela. E ela prefere entender que aquilo não é um problema. Percebe? Não é que ela, né? Só que ela talvez ela esteja vivendo com menos potencial do que aquele que ela poderia ter e estar vivendo. Então, quando a gente vai entendendo esses pormenores, a venda da gente vai ficando mais fluida. Então, não é todo mundo que vai comprar, não é todo mundo... E tá tudo bem. O que a gente precisa trabalhar em termos de vendas? A gente precisa ter um fluxo maior de clientes vindo até a gente, entendeu? Para que mesmo que esse número seja pequeno, ele seja um número que atenda às nossas expectativas enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto profissão, enquanto o que você quiser chamar. Faz sentido? Quem mais quer fazer perguntas? Deixa eu ver aqui, a Fê colocou uma. A Fê perguntou assim, ó, quais seriam as opções de prospecção? Cara, é aquela que, tipo, desde sempre, passar a mão no telefone, ligar para algumas empresas que eu conheço, que eu sei o tamanho, pedir indicação de pessoas que eu conheço e que elas podem me ajudar. E a prospecção, por exemplo, eu mesmo moro num lugar aqui onde tem várias empresas. Seria fazendo mesmo um primeiro contato, uma prospecção, ir até as empresas, né, desde que seja fácil o seu deslocamento. Então, você pode fazer uma prospecção presencial, você pode fazer uma prospecção telefônica e você pode trabalhar com as indicações, né? Pedindo indicação. E eu vejo aqui muito sucesso na questão do pedido de indicação, né? Uma indicação bem feita. Porque olha que interessante, né? Quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em networking, é interessante isso. Diz que a gente está a 5 pessoas daquela pessoa mais interessante que a gente quer conhecer. Legal isso, né? Só que o que acontece? A gente simplesmente não busca, né? A gente não faz a gente não faz o movimento de buscar essa pessoa, né? De ir atrás dessa pessoa. Ah, não, deve estar difícil isso. E às vezes é como? É literalmente a gente perguntando mesmo para as pessoas, ó, agora eu estou fazendo um processo de coaching, eu estou fazendo coaching dentro de pequenas empresas. Você conhece alguém? Aí a pessoa vai falar, nossa, você pode fazer uma prospecção lá onde meu marido trabalha. Acho que vai ser legal. Quando você vai por indicação, não é a pessoa te passar o nome da empresa e o número do telefone. É muitas vezes aquela pessoa conseguir com que você tenha um contato mais próximo com alguém daquela empresa. Tem algumas coisas, né, que falou assim, poxa, parece que tá falando o óbvio, né? E elas são simples de fazer. A questão é que às vezes a gente falou assim, nossa, tava tão simples, tava tão óbvio. E eu acabei não fazendo aquilo. Mas é o caminho, literalmente. Pega uma manhã e fala assim, ó, hoje eu vou fazer contato com todo mundo aqui da minha lista de WhatsApp e o meu foco principal vai ser abrir frentes, abrir caminhos, entender de pessoas que possam me indicar empresas. É o simples, mas é o básico.
A Marina está perguntando assim, Ale, quanto às redes sociais, é necessário ter redes distintas para divulgação de para carreira ou para executivo? É que você colocou para carreira ou para empresas, né? Aqui, coaching executivo dentro da empresa. Se for carreira, se você é coach de carreira e você vai fazer o executivo também, você pode usar a mesma, porque você tem um momento que a empresa está te contratando e você tem que é o profissional. Quando que eu vejo que você tem que deixar bem separado? Digamos que você seja coach de finanças para pessoas físicas, coach de emagrecimento, e você também faça coaching, porque aí você está usando duas especialidades diferentes, né? Aliás, se fosse para juntar as duas, só se fosse carreira e executivo. Qualquer outra, ou negócio. Se você é coach de carreira, de negócios e executivo, ok, você pode até fazer uma mesma movimentação. Agora não, sou coaching de finanças. Aí eu trabalharia redes separadas. Por quê? Porque vai ter um momento que você vai, por exemplo, a empresa ela quer ver alguma coisa da gente. Então, ou você vai levar ela para o seu site, ou você vai levar ela para alguma rede social. Digamos que você seja essa coach de emagrecimento e também trabalha com negócios. Você está usando especialidades diferentes. Você pode muito bem trabalhar o LinkedIn, lá no LinkedIn, que é uma rede exclusiva para negócio e para carreira. Você vai fazer esse seu posicionamento e o teu Instagram você vai posicionar. Quando você tiver com o cliente, você vai direcionar. Inclusive, você vai dizer isso para ele, porque mesmo o cliente corporativo hoje, o que ele faz quando ele contrata o colaborador? O que ele faz quando ele contrata um profissional? Ele vai lá olhar as redes sociais. Então, você tem que deixar claro. Eu além de atuar aqui como coach, atender equipes dentro de empresas, eu também tenho uma especialidade que eu faço processo de coaching de emagrecimento. Então, você faz essa separação, fica mais fácil. Eu quero usar as minhas redes sociais só para o coaching de emagrecimento, mesmo no LinkedIn, não faria muito sentido, mas ok, digamos que você decidiu fazer isso. O que é importante? Você tem um site para a pessoa poder ir para lá, entendeu? Conceitualmente é assim que eu vejo, porque o cliente, sim, ele vai dar uma espiadinha nas suas redes sociais. Pode sim, Jaque. O Lu quer fazer uma pergunta? A Lu vai fazer uma pergunta, depois a Jaque quer contribuir aqui com o case dela. Ale, e se a gente quiser trabalhar a questão de aumento de produtividade nesse viés da saúde, sabe? Oferecer um projeto para melhorar a qualidade de vida. Você estava falando da questão do coaching de emagrecimento, né? Que trabalha essa parte da saúde. Aí me veio isso na cabeça, porque daí nas redes vai estar lá que você é coach de emagrecimento, que você é profissional da área da saúde, enfim, e aí você oferece para a empresa alguma coisa nesse sentido, sabe? De trabalhar com a saúde do colaborador, que consequentemente vai impactar no aumento da produtividade e em outras questões. Perfeito, faz todo sentido. Faz todo sentido. Você está juntando, é como se você estivesse dizendo para a empresa, eu estou vindo aqui para a empresa, mas eu estou trazendo uma outra especialidade. Aí é legal, Lu, aí que é legal ter as pesquisas. As pessoas que estão cuidando mais da saúde têm um índice de faltas infinitamente menor, elas produzem mais, a energia, a endorfina, tal, entendeu? Trazer por esse caminho faz muito, muito sentido. E até para você ter como autoridade, como referência, eu estou fazendo um trabalho aqui no corporativo, mas eu já tenho aqui dezenas de experiência com processos que elas mesmas vieram buscar o processo, então agora trazer essa parte para o corporativo. Um projeto bem vendido dentro de uma empresa é comprado. A empresa tem orçamento, como eu falei, ela tem orçamento para isso, a competitividade é muito grande, as empresas precisam de aumento de performance, o que a gente precisa se treinar como é que eu estruturo o que eu vou entregar. Quando eu vou entregar dentro de uma empresa, eu vou falar para a empresa que eu vou usar várias metodologias. Você não vai falar assim, você vai falar assim, o coaching é uma das metodologias. Eu vou utilizar outras técnicas, ou eu vou trazer alguns recursos, que é quando você está mesclando, quando você está colocando ali dentro do processo de coaching, se você vai trabalhar também com algum treinamento, enfim, algumas coisas que você vai... eu vou trabalhar com muitos cases das pessoas lendo livros, entendeu? Tudo que você vai colocar, que você vai adicionar,
né? O que a empresa quer, qual que é a visão dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande? Ela quer resultados no negócio dela, ponto. Qualquer investimento que ela faça, ele vai ter esse foco. Então, a base que você leva para a pessoa, que vai ser o trabalho comportamental, dentro do individual ou dentro dos grupos, e você vai apimentar com o quê? Você vai temperar, não é nem apimentar, você vai temperar com a sua especialidade. É como se, igual eu falo no processo, no processo pessoal, você não foi contratado para resolver a vida do cliente. Ele está precisando de uma performance, ele está precisando cuidar de uma caixinha dele. Aí você tem que dizer, é com essa caixinha aqui que a gente vai resolver. Nós vamos ficar aí 90 dias, 120 dias juntos para a gente poder trabalhar essa questão. E ao você resolver essa questão, outras coisas começam, né, a se alinhar. Aí na empresa, a mesma coisa. E eu acho que hoje nas empresas está fazendo muito sentido entrar por essa porta. A porta da qualidade de vida, a porta da saúde, da energia, né, do cuidado da estrutura. Faz sentido? Jaque, compartilha aí com a gente o seu case. Bom, então, deixa eu ver se eu ligo a minha câmera. Bom, o que acontece? Essa estratégia da rede de contatos, né, eu acho que é a ideal, porque daí você já tem um círculo ali onde você consegue oferecer. E eu fiz o seguinte, eu fiz parceria com uma associação, e aí eu agendei uma palestra no tema que eu queria vender. Né? Eu já fiz de liderança, agora eu fiz de vendas. E aí eu agendei com eles, né? A gente combinou uma palestra, porque a associação é empresa, né? Então ela fala diretamente com empresários. Ela pode mandar tanto os vendedores, quanto ela pode mandar os empresários, né? Os donos, ela segmenta lá. E aí eu fiz uma parceria com eles para fazer uma palestra lá dentro. E aí eu fiz um tema que eu queria vender no final, né? Então no final eu fiz uma oferta, eles liberaram, eu fiz uma oferta no final da palestra e com um link para agendar consultoria. Então, no final da palestra, eu botei lá o link, falei, olha, eu vou dar de presente para vocês, blá, 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 uma consultoria gratuita para quem tiver interesse, né, nesse tema que a gente conversou hoje. E aí, tinha, sei lá, umas 35 pessoas, eu agendei 13 visitas. E aí agora eu tô fazendo as visitas, né, nas empresas. Então, assim, é mais uma forma, né, que para mim funcionou aparentemente, né, tem pessoas bem engajadas para fechar e é uma forma também diferente também que pode ajudar, né, isso pode fazer tanto através da associação, quanto você pode construir o seu evento, né, sua palestra através de anúncio e tal, para levar as pessoas para um determinado. Então, a sacada é, tipo, reunir pessoas do segmento num lugar estratégico para você fazer um pitch. No meu caso, foi através de uma palestra. Só mais um ponto, porque para mim é bom. Agora eu preciso converter, né? Então, aí olha que interessante. Vamos pegar o gancho disso, ó. Você foi lá, se filiou à associação, a associação te dá a oportunidade de fazer uma palestra, você estruturou uma palestra onde você entregou um conteúdo interessante que mostra para as pessoas que você tem autoridade naquilo que você está falando e você falou provavelmente de uma dor que ele tem. No final, você ofertou uma consultoria gratuita. Eu acho que quando você fala consultoria, todo empresário entende o que é. Quando você fala consultoria gratuita, o olho dele vai brilhar, porque toda vez que ele pensa em consultoria, ele já vê uma fatura. Então, você colocou aquilo. O que tem que ser bem amarradinho agora? Ó, primeiro, o que eu coloco na palestra... Você falou 13 pessoas, de 30 a 13. Olha só, foi um número surreal. Então, eu tenho lá 30 pessoas... Fiz uma palestra top, no final fiz uma oferta que eu mexi com o sistema dele, consultoria gratuita. Não conheço consultoria gratuita, então eu quero. Aí você vai, o que você tem que ter bem estruturado é, o que você entrega nesta consultoria, porque a sua consultoria, ela tem apenas que mostrar para ele mais evidências de onde ele está tendo problema. Pode ser que ele não tenha clareza disso.
ele tem que ter assim, ó, ele tem que ter um ganho com o que você entregou na consultoria, só que este ganho ele tem que vir casado com uma coisa. Ele tem um problema e você sabe resolver esse problema. Para tomar cuidado, para você não fazer uma consultoria onde você aponta 4, 5 atividades para ele lá, porque o que o cliente pode pensar? A gente tem que colocar as coisas para o cliente de forma que ele entenda assim, ó, essa não é a minha expertise, essa é a sua expertise. Então eu vou contratar você. Dependendo do jeito que você fala para o cliente, pode passar o seguinte coisa na cabeça dele: eu vou resolver isso sozinho. Legal, eu já vi as 4 pontas que eu preciso resolver. Eu vou fazer isso sozinho. Entendeu? E sempre deixar claro para o cliente isso, ó. Você vende pneus, a sua especialidade é pneu. Eu trabalho com comportamental. A minha especialidade é o comportamental. Então, eu vou levar coisas de que a mudança no comportamental, onde eu sou especialista, resolve o problema que ele está com os pneus, com a falta de venda dos pneus. Então, são essas etapas que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo no planejamento, só que, ó, esse é planejamento que a gente planeja andando. Esse não é um planejamento, você fica assim, vou treinar no Word o que vai acontecer. Não, tem que ir lá falar com a associação comercial, faz a palestra, vai para as 13 consultorias e não fecha nenhuma. Cara, vamos entender, fiz 13, não fechei nenhuma. Ou tinha um problema ali de valor, teve um problema do que foi entregue na consultoria, teve um problema de preço fora de mercado, muito alto ou muito baixo. Percebe? Aí que você consegue fazer o ajuste. Até o momento que você tem o quê? Você tem os seus projetos estruturados, você tem o seu portfólio estruturado. Quando você tem o seu portfólio estruturado e ele não precisa ter um monte de coisas, você precisa ter coisas, você precisa até ter menos do que ter mais. Você precisa, aquilo que você vai, faz e dá resultado. Ponto, acabou. Ó, eu gosto de trabalhar com executivos e gosto de trabalhar com equipes de vendas. São esses dois que você vai apresentar lá. Ou eu gosto de fazer uma consultoria com o empresário, porque eu fiquei craque nisso por conta disso, daquilo outro, tal. Então, se você tem 2, 3 produtos dentro do seu portfólio, seguindo a sua especialidade, foca nele. Tem várias formas da gente resolver o mesmo problema, vocês concordam? Cara, uma pessoa que quer emagrecer, ela pode emagrecer via exercício físico, a outra pode emagrecer via alimentação, a outra pode emagrecer via remédio, a outra pode emagrecer só... Então, assim, pode com coaching, só mudando, mexendo a mentalidade dela, que vai ajudar. Então, tem várias formas da gente resolver o mesmo problema. Por isso que é interessante a gente abraçar uma especialidade. Quando você abraça uma especialidade, ó, tem várias formas de resolver. Tem 5 portinhas para abrir, que a gente vai... As 5 portinhas vão dar lá no mesmo lugar. Cada um de nós vai abrir uma portinha e vai ajudar o cliente a resolver a questão. Por que eu estou falando isso? Foca em ficar bom naquilo que você curte falar, que você curte fazer, sem ficar abrindo muitas frentes, né? Senão a gente começa a ficar médio, né? Aí no médio, quando eu tô falando de uma coisa e a tônica tá média, o sistema do cliente também entende aquilo como uma coisa média e aí ele fica com dúvida se ele vai fazer o processo ou não. Então, Jaque, agora é caprichar no modelo. E, ó, você tem 13, você pode fazer, inclusive, de 13 formas diferentes. Para depois, lá na frente, você falar, essa foi mais eficiente. Não que você precise ter 13, mas digamos que você fale assim, ó, vou testar 3 modelos de entrega. Para você não ficar, fiz de um jeito, não deu certo, vou lá e faço igual. Aí vou e faço igual. Não, você tem 13 laboratórios agora. Você vai ficar X tempo fazendo isso. A tua concentração agora tem que ser nisso. Porque se você ficou boa na parceria, aí você ficou boa na palestra, aí você ficou boa em converter na entrega da consultoria gratuita, agora você tem que ser boa na hora da venda. A tua consultoria gratuita é a oportunidade da venda. É a hora da reunião. Certo? Vai participando a gente lá que a gente vai te ajudando, vai contribuindo com isso. Mas é esse o caminho. É esse o caminho. Uhum. Entendi. Agora é a chave, né? Tem que fazer funcionar a venda. E às vezes é aqui que a gente Você falou, ela é bem importante. É porque, assim, você quer dar demais, né? Que às vezes na consultoria você acaba dando demais, né? Tem que ter até esse cuidado de não dar demais para a pessoa fazer sozinha, igual você disse. Ah, mas isso aí eu faço. Então, tem que
há um processo mesmo, tem que definir, desenhar esse processo para não, né, dar um tiro no pé. Certinho. A diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. A gente está falando da mesma coisa, né? Então, aonde eu não caminho ali. E assim, a gente tem várias fases, né? A gente tem várias fases que a gente passa dentro do negócio da gente. Então, às vezes, o cliente, o consultor, o mentor, o coach, ele sabe muito daquilo, né? Ele fala assim, caramba, eu não sei vender. Ó, você vai vender, pega uma associação comercial aí da sua cidade, faz uma parceria, tal, o exemplo que a Jaque deu. Aí, legal, e aí, ó, você tem que construir uma palestra, que a gente tem lá dentro do nosso grupo, ó, você tem que construir, que eu dou a aula lá, ó, como é que você constrói a palestra, os passos, para no final você fazer o pitch, a palestra com pitch no final, legal. Aí a pessoa faz, aí ela consegue lá X clientes para ele visitar, aí lá na hora, aí ela trava ali. E tá tudo bem, né? Não é que fala assim, porque qual que é o objetivo final? O objetivo final é você ter clientes recorrentes. Então você não sabia desde a hora da prospecção até a hora de como eu faço uma parceria, desde fazer uma palestra com pitch no final, então em algum momento a gente vai travar. O que a gente tem que pensar? Travei aqui, ó, fiz as 13 consultorias, não fechei nenhuma. Preciso ter documentado o que em todas. Entendeu? Preciso ter documentado. Por quê? Porque depois eu vou ter que mexer, vou ter que mudar a estratégia. Descobri isso antes. Antes de fazer as 13, né? E não fechar nenhuma. Agora você vai pegar, ó, porque assim, a pessoa fala assim, não tá dando certo fazer palestra. Por quê? Não, porque 13 consultorias eu não fechei nenhuma, teu problema não tá na palestra. Não mesmo. Ela tá lá, só que assim, ó, aí a trava, porque tem gente que tem medo do sucesso. Por mais estranho que possa parecer essa frase, e se eu chamar e se eu prometer algo para as empresas, para essas 13 pessoas que estão ali na minha frente, porque tem um decisor ali, 1 ou 2 decisores na sua frente, eu prometer e eu não conseguir entregar. Então, eu vou ter aqui, ó, o medo do sucesso, eu vou ter aqui, será que eu sou capaz mesmo? Será que vai dar certo? Será que isso que eu vendi? Percebe? Começa o conflito, né? Aí começa o conflito. Então, eu tenho que entender aonde que o conflito está acontecendo em mim para que eu possa fazer aquela parte do processo bem feitinha. Poxa, 13 laboratórios. Com certeza, com 13, com certeza você vai conseguir sair com um método depois, entendeu? Você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar de forma inteligente essas 13 reuniões. Inclusive experimentando, ó, eu fiz as 3 primeiras e elas deram certo. Mesmo com as 3 primeiras dando certo, por que não experimentar as próximas 3 num contexto diferente? Pode ser que elas deram certo, mas pode ser que você consiga fazê-las ficar ainda, né, melhor. Então, é olhar com carinho para o momento que você está. E qual que é o principal disso tudo, Jaque? É o objetivo. Qual é o objetivo que você tem, por exemplo, para o teu ano de 2019? O que você quer para o seu negócio esse ano? Qual é a preparação de 2019? Aonde o seu negócio precisa estar em 2019 para que ele seja X em 2020? E assim a gente vai. Essa é a dinâmica, é prestar atenção. Porque, ó, quem vai fazendo, quem vai seguindo, as coisas vão acontecendo. Não tem erro, gente, não tem trava. O problema é que tem uma hora que a trava pega a gente e aí a gente não faz nada com essa danada. É verdade. E eu tô bem nessa fase. Eu já fiz consulta semana passada. E aí eu fiz as consultas e, tipo assim, sabe quando gera muita expectativa e a pessoa fica muito interessada? E aí eu fiz agora, né? Tipo, todas eu apresentei o preço, apresentei a proposta, depois eu mandei por mensagem, mas eu fiz uma cagada. Eu não botei data, igual você falou, entendeu? Proposta válida tantos dias, aí me ferrou, porque daí a hora que você falou isso, eu conectei com, nossa, e agora? Que dia que eu vou ligar para ele de novo? Que dia que eu vou cobrar ele de novo? Ai, meu Deus. Aí agora eu tô nessa, tipo, eu preciso entrar em contato com quem ficou de me dar a resposta, né, durante essa semana. Mas até o meu momento tá assim, até a consultoria, tipo, despertou, tipo assim, cutuquei no problema, né, na dor ali da pessoa, e ela falou, não, eu preciso disso, eu quero, já tem meu sim. Agora é só organizar com o time.
E, na verdade, não é só organizar com de me pagar, precisa deixar agendado, precisa deixar fechado o contrato. Então, ficou, eu cometi esse erro de fazer isso nas próximas, É, botar um prazo. mas olha, você concentrada no projeto, você fez algumas, agora você está aqui com a gente, então você já está mais próxima de acertar para os próximos. Valeu demais. Ó, na apresentação, não é tema aqui para hoje, mas eu já vou deixar isso para vocês. Duas coisas importantes durante uma apresentação de proposta. Mas muito importantes. As duas juntas somam mais de 50%. E se você não usar esses dois elementos, a probabilidade do cliente deixar para lá, para depois, e depois às vezes é nunca, é grande. Que é o seguinte: a gente precisa aprender durante a reunião da proposta. Proposta entende-se o momento que eu estou ali na reunião de fechamento com o cliente. A gente precisa aprender a usar escassez e urgência. E quando a gente trabalha com consultoria, com coaching 1-a-1, ou mesmo seja coaching grupo, aqui já há uma escassez, porque você está usando o seu tempo, e o tempo é escasso. E você tem uma limitação para atender a quantidade de empresas, você vai ter uma limitação para fazer um atendimento ali dos grupos, então como é que você usa isso? E a urgência é isso, ó, que casa com a escassez. Ó, eu tô te passando uma proposta hoje segunda-feira, até sexta-feira você precisa me dizer ou não, porque, entendeu? Ó, eu falo isso para os meus clientes, e é real, e vocês devem falar também. Eu estou fazendo sessões experimentais, eu estou fazendo reuniões, eu estou apresentando projetos, e às vezes você não pode ser que ninguém feche, mas pode ser que todo mundo feche e você não consiga colocar todo mundo ao mesmo tempo. E entende-se que a pessoa, se ela está considerando fazer alguma coisa, ela quer resolver isso logo, né? Ela já quer começar a fazer. Então, o que é que eu falo também, de novo? Quais são os outros elementos que eu entrego durante a reunião para que aquilo... Né? E assim, ó, se você conseguiu mostrar o valor que aquilo que você faz, que é a sua especialidade, vai entregar de resultado para o cliente, fica muito mais fácil. Eu ouvi uma coisa esses dias, e sempre que o pessoal lá, quando a gente está na mentoria no seu coach nível A, eu sempre falo assim, ó, eu ouvi uma coisa essa semana e esse ponto mexeu comigo, né? E eu vou falar uma coisa que talvez seja também, né? O óbvio, mas talvez não, mas não custa repetir, né? Quando a gente fala de negócios, é assim, ó, quando a gente tem a esfera do nosso eu pessoal, a gente tem a nossa esfera de relacionamentos, e aqui entende-se nossos relacionamentos familiares, e a gente tem a nossa esfera profissional. A nossa esfera de troca, de relação, de troca, ela está no eu, que é o seu relacionamento com você, e na sua esfera de relacionamentos, que entende-se a sua família e os seus amigos mais próximos. Na esfera profissional, há a troca, existe a troca, mas na esfera profissional é sobre o outro, não é sobre a gente. E às vezes eu quero vender para o cliente para atender uma demanda que é minha. Não, eu tenho que trabalhar em ter uma especialidade que resolva a dor ou o problema de alguém. É 100% sobre ele, é a história dele, é para ele. É um pouco mais complexo, mas assim, o óbvio é só assim, ó, é sobre o outro, não é sobre a gente. Mas é quando a gente vai entendendo essas nuances que a nossa comunicação vai ficando mais fluida, né? O que é vender? Vender é você apresentar de forma estruturada aquilo que você faz, a sua especialidade, e ela tem valor, e ela ajuda aquela pessoa a resolver uma coisa que sozinha ela não está conseguindo. Todos nós, em algum ponto da nossa vida, estamos buscando alternativas para aprender coisas que eu não sei. Vocês estão aqui comigo por isso, buscando alternativas. Eu vou para lugares buscar alternativas, eu vou para pessoas, eu contrato serviços buscando as alternativas, porque eu entendo que naquele ponto ali eu preciso de ajuda. Faz sentido?
Alguém mais tem alguma pergunta? Já estamos aqui embarcando em 1 hora e 5 minutos. Eu não quero cansar vocês bem na segunda-feira, né? Eu quero que vocês... Eu tenho, Ale. Diga, Má. Eu estava pensando, né? Eu fiz algumas sessões experimentais lá no passado. Aí eu fechei, tipo, 2 coaches, enfim. Aí eu passei por uma questão pessoal aí que me afastou um pouco. Mas aí o que eu decidi? Eu falei assim, bom, eu vou começar a criar, fazer a proposta irresistível, sabe? Para o coaching grupo, até para eu ir com todos os argumentos mediante a necessidade. E aí eu desenhei a minha escala de produto, Tá. né? Enfim, e aí fui desenhando tudo isso. Quando a gente parte para a empresa, mesmo que seja de pequeno porte, enfim, eu acho que talvez, né? Na apresentação, quando a gente vai fazer a apresentação para a empresa, de repente vale a pena a gente estudar quais são as dores gerais, né, de uma pequena empresa. Será que, tipo, tem dor, claro, né, de liderança, no que tange o assunto liderança? Como que é? É produtividade que está pegando ali? Até para a gente ir com, pelo menos na nossa cabeça, com um argumento e na hora usar esse argumento para conectar com o problema da empresa que eles estão passando ali, com a dor deles. Então, você vai mais preparado para qualquer problema que a empresa tiver, você tem um argumento. Entende o que eu estou falando? Não? Entendo. Pegadores mais gerais. Se você for pegar empresas, a pequena, a média, a grande, uma dor muito comum é quero vender mais. Aí, legal. Então, assim, ó, se eu chegar lá e a empresa falar que quer vender mais, como é que eu mostro a estrutura para ela? Ok. E se eu chegar lá na empresa e ela falar, porque pode ser que ela fale direto, porque, ó, tudo você vai ter que levar para o comportamental, certo? Porque você vai trabalhar o comportamento do indivíduo, né? Então, assim, ó, o que o coaching, o que a metodologia que você vai utilizar, seja mesclada, coaching com treinamento, o que você falou, a sua escala de produtos aí, o que ela faz no comportamental, e ao fazer isso no comportamental, as vendas aumentam. Você pode ter um cliente que ele já vem blindado, ele já vem mais focado nisso, ele fala, minha equipe não está engajada, eu acho que eu tô com problema com um gerente aqui, ele é muito duro, tal. Ok, a gente vai desenvolver as capacidades de liderança nesse, entendeu? Então, ele vai colocar uma questão ali. Agora, se você chegou numa empresa, ó, simplesmente eu cheguei numa empresa, porque ele já detectou o problema, ele procura resolver esse problema. Agora, quando eu chego na empresa, ok, ver o que é comum, quais são as dores comuns. Ele quer aumentar as vendas, engajamento. Nossa, o pessoal não... Cara, eu peço e as pessoas não fazem o que eu peço. Isso é uma dor muito comum. E líderes bons. Nossa, como é difícil achar gente líder bom no mercado. Entendeu? É legal você entender quais são os tipos de perguntas. E até pesquisa nos grupos que você tá. Pessoal, quem atende pequenas empresas? Quando você chega lá, eu já te falei 3 da minha experiência. O que está acontecendo? Porque você vai elencar 4, 5, você não vai ter muita coisa. Tudo vai virando refino, né? Que eu tô falando 80-20. 80%, 20, como que é? 80% das empresas que você fizer a pergunta, elas vão ter lá 3, 4 dores que são muito fortes, o 80-20. Então, o que a maioria acaba pedindo. E aí, como é que você... se ele for por esse caminho, o que eu falo na apresentação? Se ele falar desse caminho, como é que eu faço a apresentação? Exato. É legal. Isso é legal ter treinado. Isso é legal ter estruturado. Lembrando que tem que ir para o campo de batalha, né? Quando chegou lá, por onde o cliente desvia o caminho. Que é o que a Jaque tem na mão agora. Ela tem 13, ela já fez 3, ela tem 10 empresas para... Mas faz sentido, sim, isso que você falou. Dores comuns, essas dores comuns não são muitas, elas são poucas. Então, o que eu trabalho preparado ali? Porque assim, ó, isso daí é o que dentro de uma técnica, dentro da técnica de vendas? É quando você tem que ter um discurso que ele vá liberando as objeções do cliente sem mesmo o cliente te falar. Tem objeção que o cliente coloca para você.
O cliente pode chegar e falar assim, cara, mas como é que eu vou saber se isso vai dar certo mesmo ou não? Como é que eu posso ter certeza que o fato do meu colaborador mudar o comportamento dele vai fazer ele performar e aumentar 20% das vendas? Essa é uma pergunta boa? É uma objeção forte? Então, você não precisa esperar o cliente perguntar. Você vai falar para ele assim. Você vai chegar lá e falar, Marina, e outra coisa, como eu te perguntei, você falou que não sabe nem direito o que é coaching, como funciona, eu vou explicar para você por que a metodologia funciona. Talvez você esteja se perguntando, tá, por que entendeu? Você faz a pergunta como se ela... Porque você fala assim, cara, vai ser muito comum a pessoa pensar isso. Tá. Então, pegando os principais, como você falou, desenha o que pode acontecer, testa no campo e testa com outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. Nós somos muito previsíveis. Nós somos muito previsíveis. E sim, a gente é influenciado e compra um monte de coisa que a gente não precisa. Esse é um ponto. Ah, você está falando que eu vou lá vender uma coisa que o cliente não precisa? Não. Se a gente compra um monte de coisa que a gente não está precisando e você dentro de uma corporação, você chega para melhorar a performance da empresa, você é um profissional naquilo, por que não estruturar o seu discurso para vender uma coisa que é boa? Não é um consumo. Você não está falando assim, pô, a gente consegue ir lá ter 25 calças jeans no guarda-roupa e a gente consegue ir lá e comprar mais uma, numa boa, entendeu? Sendo que a gente podia estar investindo em outra coisa. Então, a gente tem que trazer isso para a linha do comportamental também, do comportamento humano. E a gente está num momento onde, de novo, isso está muito aflorado nas pessoas. As pessoas estão saindo da onda de consumismo, né? Estão começando a despertar para isso, desenvolver e investindo mais nelas. Então, seja para o processo de coaching pessoal, seja para o processo mesmo dentro das empresas, né? O que a gente precisa fazer assim, as pessoas precisam nos ver. A gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. Você precisa chamar o teu potencial cliente, o teu cliente, para gerar um conteúdo de valor para ele, que faça sentido para ele entender que você também é uma alternativa para ele. Então, estrutura bem isso dentro dessas possibilidades, incluindo, ó, mais uma coisa que eu coloquei aqui dentro da reunião. Ó, na reunião, no contexto, a gente tem que trabalhar conceito de escassez, conceito de urgência. Então, como é que eu vou colocar isso? E essa terceira que a Marina trouxe aqui e vai contribuir bastante. Quais são as objeções que eu respondo para o meu cliente, mesmo que ele não tenha verbalizado, mas que provavelmente ele pensou? Como, por exemplo, será que isso funciona mesmo? Será que isso vai dar certo para mim? E quando a gente estrutura, né, Ale, isso, tipo, no papel, tipo, para quem que é, para quem que não é, as objeções, tipo, quais são as dores, as frustrações, as aspirações, né, a gente consegue, acho que, ser bem mais assertivo nesse sentido. E quando você pega uma carta de vendas, né, a proposta irresistível que você está falando, né, que é uma estrutura, ali ela já está estruturada, inclusive, qual é a sequência que você coloca. Quando eu falo da sessão experimental, o que fazer antes, durante e depois, no depois você manda o que você conversou na reunião no formato de proposta irresistível. Só que ali, qual é a diferença? Não é uma carta para todo mundo, é uma carta com base nas dores que o cliente trouxe na sessão experimental. Então, se você pegar o guia lá, baixar o e-book, entrar no meu site, não sei se você já teve contato com ele, aí no final eu coloco, ó, e aqui estão os passos da proposta. Então, você está formalizando. Por que isso? Se você tem uma pessoa dominante, ela quer saber o preço ali na hora. Ela já quer saber se ela vai resolver ou não vai resolver. Se você tem uma pessoa analítica, ela vai precisar de mais dados, mais informações, entendeu? Ah, se é um dominante, eu não mando a proposta. Não, você não vai pecar Você não vai errar com o dominante desde que você fale para ele no momento que ele precisa saber se você mandou mais um elemento para ele. Isso não tem problema. Já se uma pessoa analítica, uma pessoa analítica dominante, uma pessoa só analítica, com uma predominância mais analítica, para ela vai ser importante ter os dados. Um planejador, ele precisa de tempo para pensar. Não adianta você falar assim, vou passar o preço no final. Você vai colocar o elemento ali, mas você está com um planejador. Você vai falar o que para ele? Ó, você já está com tudo aqui na mão. Se você já quiser validar, ok. Mas se você precisar pensar, aí tem a data da proposta. Mas ainda assim eu estou colocando urgência. Não é assim, ó, quando você resolver, você me liga. Entendeu?
Aí você precisa, mas aí você vai dizer para ele, ó, para não ficar muito em cima da hora, eu não vou deixar 2 dias. Essa proposta ela vai valer até tal dia. E aí eu tenho que argumentar. Por que as propostas têm validade? Porque tem uma quantidade de pessoas que eu atendo de uma vez só, ou de empresas que eu atendo de uma vez só, e eu estou circulando com propostas. Então, quem, né, tem um prazo ali para quem entregar primeiro. Isso vai estar estruturado também dentro da proposta. Da proposta irresistível, o elemento escassez e urgência vai estar lá. Tá. Porque, assim, o que eu percebo, quando a gente pode ser muito bem intencionado e tudo dentro da cabeça, mas existe um momento certo de falar a coisa certa. Então, se você não aproveita esse momento, parece que perde a força, sabe? Então, você tem que ir bem, com um discurso bem estruturadinho, preparado para que você consiga ser mais assertivo e conseguir converter. Perfeito. Discurso estruturado que vai me ajudar lá na proposta e eu preciso começar a ter meus primeiros cases. Você percebe quando uma pessoa está falando uma coisa com propriedade por atendimento, por experiência, e quando ela está falando por propriedade apenas acadêmica. Uhum. E quando ela só está repetindo alguma coisa que ela ouviu. Tá. Né? E como que a gente faz isso? A gente pode, em várias esferas da vida da gente, a gente está em um dos 3. Como a gente faz isso? Campo. É campo. Não tem outra. A melhor ilustração. Você não vai aprender a nadar lendo um livro de natação. E você não sabe o sabor de um prato porque você deu uma mordida no cardápio. Não tem, entendeu? Não tem outra. Fazer algumas experiências. Ó, projeto tem. Nossa, tem muita coisa legal pra gente falar. Você vai fazer um processo no corporativo. Ah, mas ninguém me conhece, ninguém sabe. Você está falando para eu nadar, como é que eu vou nadar? Ninguém está comprando meu serviço. Pega um executivo da empresa, pega um líder da empresa, fala para a empresa, me entrega um líder para eu fazer o processo com ele. Você pode pedir uma pessoa e ele comprar essa uma pessoa. No último do último, você pode pedir um pro bono dentro da empresa. Faz o processo, de novo. Para eu saber entregar processo dentro de empresa, ou eu preciso fazer uma formação, porque eu tenho que formalizar alguns documentos, ou eu preciso ter uma mentoria que me entregue tudo isso. Aí eu vou entregar isso para uma pessoa. Com base na entrega que eu vou fazer para essa uma pessoa, aí pode ser que eu pregue um projeto maior dentro da empresa. Eu posso cobrar um valor diferenciado, eu posso simplesmente pedir a empresa me dar. Falar assim, eu estou precisando treinar 10 líderes aqui, deixa eu treinar. Fecha só um. E aí, se fizer sentido nesse um, você me contrata para os outros. Entendeu? A empresa não precisa que... A empresa nem gosta. Se você vou fazer um pro bono dentro da empresa, talvez a empresa nem goste de... Mas talvez a empresa goste, talvez seja uma porta de entrada. Eu já fiz pro bono assim dentro de empresas. Deixa eu cuidar de um executivo seu, se fizer sentido, depois você compra outro projeto. Entendeu? Você vai e faz. E deu certo. Nesse caso que eu fiz, deu certo. Uhum. Também pode ser uma alternativa. O que é importante é assim, digamos que eu queira só trabalhar com negócios para pequenas empresas, e eu acredito que é um mercado muito top para trabalhar. Digamos que eu quero fazer os dois. Eu quero fazer isso porque eu quero utilizar isso como um projeto patrocinador, porque eu entendo que a porta de entrada é melhor, tal, mas eu quero também trabalhar como coach de finanças para pessoa física, estou me posicionando para isso e não quero abrir mão disso. Ok. O que você vai fazer? Você vai separar os seus dias para isso. Você vai falar assim, segunda e terça-feira eu sou coach para empresas. Então é o dia que eu vou fazer as prospecções, você não, porque assim, se você pegar a tua agenda, o teu dia, e você começar, e você não conseguir separar esses papéis, quando você vê, você está fazendo tudo e não está fazendo nada. Então separa, fala, esses meus 2 dias eu só vou concentrar nesse projeto, eu só vou concentrar neste tema, só neste assunto. Vou fazer segunda e terça. Ok.
quarta, quinta e sexta, aí você fala, quarta, quinta e sexta é o momento que eu tô. Você pode até tirar um pedacinho da sua agenda e falar assim, eu faço posicionamento nas redes sociais todo dia. Então você vai falar, ó, o momento que eu tô lá das 11 ao meio-dia, entendeu? Mas não mistura. É como se você fosse dona de duas empresas. Sou dona de duas empresas. Então, segunda e terça-feira eu despacho as coisas lá, tal, na empresa, e depois os outros 3 dias é o dia que eu vou para outro. Ou se eu vou intercalar. De segunda e sexta eu cuido do projeto empresas, e terça, quarta, quinta, enfim, não importa como você vai fazer. Mas procure não pegar coisas que elas vão demandar regras diferentes para você e fazer tudo no mesmo dia. O que a gente vai mexer? A gente começa a mexer com produtividade, a gente começa a mexer com a concentração, começa a mexer com foco. Tem coisa que você está aprendendo, você tem que fazer do zero, então ele te demanda mais energia. E aí o cérebro fica fazendo o quê? Ele fica querendo botar a gente no status distração, status procrastinação, fazer outra coisa mais gostosinha. Então façam essa separação, que eu também acredito que vai ajudar. Fases do processo coaching para empresas. Prospecção, uma excepcional reunião e entrega do processo. O que é entrega do processo? O que a Marina falou. Qual é a minha escala de projetos? O que eu tenho? Ó, tenho coaching individual e coaching grupo, por exemplo. Só que eu tenho com a especialidade para liderança. Ou não, eu falo assim, não vou. Eu vou ouvir o que a pessoa vai trazer e vou. Tudo vai depender um pouquinho também do método, né? Que você segue para poder fazer o trabalho, palestras, enfim. Mas aí, né, a gente está falando de empresas menores. Provavelmente você vai trabalhar dentro dessas duas linhas, individual e grupo. No caso da empresa que eu fiz, foi um coaching grupo de 2 pessoas. E aí a gente abordou liderança, enfim, a gente fez um processo totalmente customizado para a necessidade das 2 pessoas ali, que eram sócias e líderes, né? E aí a gente terminou o processo e foi incrível, assim, a experiência. Né? Então, assim, agora a ideia é focar em pequenas empresas, né? Que eu acho que é mais simples também de entrar. Né? É mais fácil. Exatamente porque eles já entendem que faz parte do orçamento da empresa investir no colaborador. A empresa investe. Quando a empresa não investe, mesmo sendo uma empresa pequena, porque ela está insegura se aquilo vai dar certo mesmo ou não. E essa obrigação não é da pessoa que recebe a mensagem, é sempre nossa. Uhum. Esse ajuste fino que a gente precisa fazer. E isso se faz com saber as fases, discurso estruturado, porém resultados na entrega. Isso que você saiu agora, que o teu olho até brilhou quando você falou, para elas foi muito bom. Você concorda quando você for contar a história delas para outra pessoa, esse seu brilho nos olhos vai para a pessoa também? Só que você só tem isso porque você se propôs a ir lá fazer. Do mesmo jeito que também, ao longo da nossa jornada, nós também vamos colecionar pontos de insucesso, faz parte. Perfeito. Fechou? Mais alguma pergunta? Última pergunta, para não cansar. Falei que eu não quero cansar vocês. Não? Deixa eu ver se tem aqui. Oi, Jovita. Oi, tudo bem? Primeiro quero agradecer, foi excelente tirar algumas dúvidas aí que a gente realmente sempre tem. E essa questão para mim de trabalhar em empresa não é o meu público no momento, mas eu sempre, como eu já trabalhei muito, eu gosto de estar sempre ouvindo, né? Eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção é que às vezes a nossa ansiedade é que faz com que a pessoa, talvez aquele outro, ele não consiga, né, receber e tomar uma decisão, porque nós estamos talvez tão ansiosos em que apresentar e aquilo dali, e eu até tinha anotado aqui uma coisa aqui naquele que você colocou, né, de que nós, por exemplo, temos a questão, por exemplo, com nossos valores também, né? E isso daí talvez interfira muito, no meu caso, estou dizendo, aí interfere muitas vezes na venda.
Porque essa questão, por exemplo, da urgência e escassez, ela é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada no meu modo, no meu mundo, tem que ser muito bem trabalhada, porque senão chega a ser assim muito estressante para as pessoas, entendeu? Elas já estão sabendo que isso aí vai acontecer e elas, como você falou, elas então às vezes já percebem. Aí então se coloca também da maneira que se coloca a escassez e a urgência vai afastar, em vez de fazer com que haja um comprometimento, entendeu? Mas foi excelente. Eu vou ter que sair também, mas um beijo para vocês todos e obrigada, hein? Beijo grande, Jovita. Gratidão pelas palavras. Ok. Bora então, gente. Hoje não é à noite, a gente fala, bora descansar hoje. Agora não é descansar, bora trabalhar, fazer um resumão aí de hoje, depois eu vou disponibilizar. Vou deixar aí pra galera assistir esse conteúdo aí, também poder tirar um bom proveito. Fechado? Beijo grande, turma do Sou Coach Nível A. Qualquer dúvida, bota lá no privado, bota lá no nosso grupo, que eu vou ajudando vocês, tá bom? Obrigada, um beijo. Beijo grande, até breve.